O vinde a mim cansados de alívio vos darei. É a doce voz de Cristo que ao ser opresso vem. De amor, de graça e bênção, nos fala em tons de paz. O anelo infindo da alma, só ele satisfaz. Aquele que
Bom dia a todos. Bom Estendemos dia. a todos o nosso cordial bom dia. Estamos agradecidos ao nosso Deus, porque, pela misericórdia dele, nós estamos aqui para adorá-lo. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Para que eu possa habitar no sentido espiritual, Deus sempre buscou habitar com a humanidade e não pode descansar até que tenha encontrado esta morada. Salmo 132, de 13 a 16. Em primeiro lugar, no coração do seu povo, individualmente, e no meio de qualquer grupo que se reúna para lhe adorar. E nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. O sistema cujo centro era o tabernáculo terreno aponta para Cristo, que mais tarde habitou entre os homens. A palavra habitar significa ser um residente permanente numa comunidade. Ela tem estreita relação com a palavra Shekinah, usada para a manifestação da glória divina sobre o propiciatório. Shekinah era o símbolo da presença divina, por meio do qual Deus prometeu habitar entre eles. Meus queridos, que conforto ouvir a palavra de Deus dizendo para nós do desejo, né? E que o Senhor, ele habita em todo grupo que se reúne para adorá-lo. Então, nós, pela fé, cremos que o Senhor está aqui conosco e que ele habita entre nós, porque nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Vamos, meu querido irmão, vamos orar? Vamos, Adriane. Bom dia, dona Adriane. Bom dia, vamos dobrar os nossos joelhos. Convidamos a todos para, neste sentimento, na certeza da presença do nosso Deus, vamos falar com ele. Pai querido, nós te agradecemos, porque, embora não sejamos merecedores, mas o Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, se faz presente em nosso meio. A tua palavra diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Pai querido, perdoa os nossos pecados, Senhor. Lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus, Pai. Nós te pedimos que derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos te amar acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, que possamos te amar acima de tudo e possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pedimos uma bênção especial sobre o teu povo. Nós sabemos que a tua palavra diz que o Senhor está com os céus abertos para nos abençoar. Abençoe cada família aqui representada. Seja com o nosso irmão, que o Senhor escolheu, o irmão Roberto, para trazer a mensagem, Pai. Fale conosco através do teu servo, para que saiamos daqui alimentados, fortalecidos pelo teu poder. Nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Querido e amado Deus, mais uma vez estamos aqui, todos reunidos, para estarmos mais próximos de Ti, logo nas horas da manhã. Pai, nesse exato momento, eu rogo que o Seu Santo Espírito esteja tanto em minha boca quanto nos ouvidos de cada um dos irmãos, para que possamos entender esse tema que é muito mal compreendido e até muito atacado. E nós necessitamos defender as nossas doutrinas da maneira certa. E é isso que nós queremos aprender aqui hoje. E não conseguiremos sem o Seu Santo Espírito. Então, que tudo que estiver em nossa mente nesse exato momento, que não seja estar aqui, estar na Tua presença, querer aprender, que o Senhor elimine de nossas mentes nesse momento. Pai, muito obrigado pela vida que o Senhor nos deu hoje. Que o Senhor perdoe as nossas falhas. Que o Senhor, Pai, nos purifique todos os dias para que nós possamos fazer tudo que aprendemos até o momento. Nós não podemos só ouvir, Pai. Nós precisamos ouvir e pôr em prática. E que saibamos que só conseguiremos isso quando morrermos para nós e Cristo estiver em cada um de nós.
Muito obrigado por esse dia, por todas essas pessoas que estão aqui, que estão no YouTube, que vão ver depois. O Senhor abençoe cada uma dessas pessoas também. É isso que lhe peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, hoje nós temos um tema bem, vamos dizer, interessantes. E a ideia de hoje é que nós saibamos que há algo acontecendo e que nós precisamos estar preparados para não ficarmos de fora da habitação do nosso Deus. E é isso que é o propósito de hoje. Deixa eu colocar o nosso ecrã aqui, slide. Logicamente, Gálatas 2:20, necessitamos estar com Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que esse seja o nosso desejo todos os dias, até a vinda do nosso Senhor. O tema de hoje se chama O Juízo Investigativo. Tem várias tem várias fases do juízo, tá? Nós vamos se atentar a um juízo que é o investigativo, porque é onde temos problemas teológicos diversos, tá? Só nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos nesse juízo investigativo, tá bom? Lembrando desse ponto, ok? Como só temos o juízo investigativo, assim, que de fato leva muita bordoada, e nós, como adventistas do sétimo dia, precisamos entender o juízo investigativo, tá? Porque nós precisamos defender o que todo mundo é contra. É por isso que nós vamos falar sobre ele, tá? Mas tem outras fases do juízo, só que essas fases são mais simples, tá? De serem resolvidas. Então, com o vídeo do Thiago Helker, que eu mandei ontem para vocês vão entender as outras fases facilmente. E também, se vocês estudarem, nós vamos estudar esse ano o grande conflito, o ano que vem, e vocês vão ver também que é facilmente resolvidas as outras fases do juízo, tá? Então, vamos para o ponto fundamental, que é o pré-advento. O juízo investigativo é um juízo de pré-advento. E vocês vão entender também. Eu já dei uma pincelada ontem do porquê que o pessoal não acredita nesse juízo. Porque eles não acreditam em julgamento. E sendo assim, Jesus já foi direto para o Santíssimo, lá agora é só intercessão e graça, e não tem essas coisas aí. E é por isso que o problema fica muito grande, tá bom? Então vamos iniciar com um texto em evangelismo, que particularmente eu gosto muito, porque diz uma coisa muito importante para nós. O assunto do santuário e do juízo investigativo deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmo de conhecimento sobre a posição e a obra de seu grande sumo sacerdote. O assunto do santuário e do juízo investigativo. Então, esses dois assuntos têm uma interligação importante. Falar de santuário e não falar de juízo investigativo é como se não tivesse falado de nada de santuário. É como se tudo que nós falamos aqui, Roberto, você falhou. Você não passou o centro de tudo isso. E hoje nós vamos ver o centro do santuário, o juízo investigativo. Ok? Amanhã nós vamos para o último tema da série e depois nós vamos estudar um pouquinho como achar o santuário na Bíblia toda. Então, hoje é aquele importante do importante, só amanhã nós vamos ver mais importante que o juízo, é o que nós vamos ver amanhã, tá bem? Então, o assunto do santuário e do juízo investigativo, nós deveríamos claramente compreender esse assunto. Então, como eu digo a vocês todos os dias, nós vamos claramente aqui pincelar alguma coisa. Okay? Mas vocês já vão ver que vão ficar mais claro na mente de vocês muitas das coisas, mas vocês necessitam ir atrás de mais conteúdo. Capítulo 28 do Grande Conflito
Se pudesse, era um capítulo que nós deveríamos decorar. Mas como é muito difícil decorar um capítulo inteiro, pegue esse livro e esse capítulo 28 do Grande Conflito e esmiúce ele o máximo que vocês conseguirem, tá bom? O capítulo 28 só fala sobre juízo investigativo. Curiosidades sobre o juízo. Todos os escritores escreveram sobre juízo. Todos, de alguma forma, escreveu sobre juízo. Tem mais de 1000 citações na Bíblia sobre juízo. Ok? Mais de 1000. 2 pontos fundamentais é que ninguém escapa do juízo e o juízo é algo que não devemos ignorar, até porque ninguém escapa dele. Então nós, como ninguém escapa do juízo, precisamos dar o devido valor a esse tema que é o juízo, tá bem? E o próprio Salomão já sabia disso. Lá em Eclesiastes 11:9, Salomão, alegra-te, ó jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E andas no caminho do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então, o próprio Salomão já nos aconselhava a não ignorarmos o juízo. Ok? Porque todas estas coisas te trará Deus a juízo. Todas as coisas. Tá bem? Atos 3, 19 e 20. Porque o que acontece? Muitas pessoas, e irmãos, tomem muito cuidado com o mic. Muito cuidado, porque tira da tela do YouTube. Então, sempre mantenham seus mics desligados. Em Atos 3, 19 e 20, nós vemos que não é algo, o juízo investigativo não é algo que a Bíblia guarda silêncio, tá? O pessoal acredita que não tem nada a ver isso. Deixa eu desligar os mics aqui. Não tem nada a ver esse negócio de juízo investigativo. Vocês não acham na Bíblia esse negócio? Bom, Atos 3, 19 e 20 já nos dá uma pincelada nisso. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham na presença do Senhor tempos de refrigério, e ele enviará Jesus Cristo, que já vos foi pregado. Aqui está claro que nós devemos nos arrepender para que os nossos pecados sejam apagados e tenhamos um tempo de refrigério na volta de Jesus. Ou seja, se os pecados estão sendo apagados quando nós nos arrependemos, algum processo está acontecendo para que esses pecados sejam apagados. Eles não são apagados simplesmente do nada. Tem alguma coisa aí, ok? E o ponto aqui para vocês, que nós vamos ver mais adiante, é que os nossos pecados só serão apagados próximo da volta de Cristo. Ok? Então, os nossos pecados ainda não estão apagados, não estão jogados na profundeza do abismo. Por quê? Esse processo só acontece quando Jesus termina o juízo investigativo. Tá bem? Vocês vão ver isso com mais cautela no Escritos da Irmã White. Mas vamos avançar mais um texto aqui, para que Daniel 7, que é onde fala do juízo, e é algo que a gente falou ontem. E nós precisamos interligar esse Daniel com várias coisas, tá bom? Inclusive, vamos interligar ele com Mateus 22, ok? Então, vamos lá. Daniel 7:9 diz, eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dia se sentou-se. O que acontece aqui? Os 24 anciãos, a cena que estava no santo, que nós vimos ontem, ela vai se mudar para o Santíssimo, tá? Então, os anciãos, vai ser posto os tronos dos anciãos no Santíssimo, e de Deus vai se assentar, que é aquele ponto que nós vimos ontem, que Deus se levantou, foi para o Santíssimo, Jesus ficou, depois Jesus foi junto. Nós vamos chegar lá nessa parte de Jesus no verso 10, tá bem? E aí ele dá uma esmiuçada de como é Deus, né? Vestes brancas como a neve, o cabelo forma pura lã,
o seu trono era de chamas ardentes, suas rodas como fogo abrasador. E aí vem o verso 10. Um córrego flamejante fluía e surgia de diante dele, milhares de milhares ministravam a ele, 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. Então aqui o quê? Os anciãos, os tronos dos anciãos estão postos, Deus agora se assenta no trono de Deus, aí vem todo esse julgamento para ser concluído. O que que vem junto? Todo o que vocês estavam vendo anteriormente. Os 4 seres viventes, os anjos, todo mundo adentra no Santíssimo ali, porque o julgamento estava pronto e os livros foram o quê? Abertos. Vai começar agora o processo de julgamento. Aonde Jesus aparece nisso, Roberto? No verso 13 de Daniel. E vi nas visões noturnas, eis que um semelhante ao Filho do Homem veio com as nuvens do céu, ok? E veio até o ancião de dias, e trouxeram-no diante dele. Ou seja, temos um tempinho aí, nós temos um verso 11, um verso 12, onde Jesus não entrou no Santíssimo ainda. Estão compreendendo? Então, o que acontece lá no Apocalipse? Exatamente o que o irmão White falou, lá nos primeiros escritos. Deus se levanta e vai, se assenta no trono. O filho fica no santo, sentado no trono ainda. Aí o levanta do trono e vai, ok? Direto para o Pai. E aí interliga com Daniel 7,13. Jesus, então, entra na presença do Pai. E agora não se assenta. Porque ele não vai se assentar. Ele vai o quê? Julgar. Ok? Vai ministrar e vai julgar a humanidade. Aí vem esse texto, inclusive, foi o que os mileritas erraram. Quando eles veem o Filho do Homem, um semelhante ao Filho do Homem, veio com as nuvens do céu, eles falaram, é a volta de Jesus. Mas essa nuvem do céu é o carro de nuvem, é o carro de fogo que nós vimos, ok? E veio até Deus, que é o ancião de dias. Ele não veio para nos buscar, ele veio até o Pai. Entendeu? Foi uma compreensão errônea que causou o desapontamento. E no 7,14 diz que foi-lhe dado domínio e glória e um reino. Nós vamos entender o que é esse reino. Para que todo o povo, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino, o que não será destruído. E aqui nós paramos, porque aqui é a chave do estudo de hoje, tá bem? Agora vamos entender o que é esse domínio, glória e reino, para nós nos ajustar a uma parábola que Jesus faz em Mateus 22, sobre um rei que chama as pessoas para o casamento, para as bodas, e as pessoas não querem ir. E aí ele fala, então, vai atrás dessas pessoas na rua e tragam todos para cá. E aí eles foram e trouxeram. E nesse processo acontece que o rei começa a ver minuciosamente e vê uma pessoa sem as vestes nupciais. E aí ele é expulso. O que seria isso? O que está acontecendo aí? Um juízo investigativo. Isso fica claro no Mateus 22. A pessoa adentrou ali o recinto das bodas, só que depois começam o quê? O rei, que aí no caso é Deus, começa a fazer o processo de ver se está tudo corretinho. E não está. E aí o que acontece? Opa, você vai ser riscado. Você vai sair daqui. E as outras pessoas vão ficar. Nós vamos interligar isso com o Daniel agora. Vocês estão vendo aí na foto de vocês, inclusive isso aqui, irmãos, eu vou dar uma pincelada aqui. Se vocês quiserem compreender isso de uma forma mais ampla, assistam o vídeo do Thiago Helker, tá? No vídeo do Thiago Helker, ele vai explicar pontinho por pontinho de Daniel 7 e Mateus 22, tá bom? Eu só vou ter como explicar aqui rapidamente, senão não vamos conseguir dar os pontos chaves para vocês. Então, quando foi lhe dado o reino,
É a mesma coisa lá no verso 9 de Mateus, convidai para as bodas a quantos encontrardes. Ok? Opa, vocês continuam me vendo aí? Ah, sumiu aqui. Então, ó, convidai para as bodas a quantos encontrardes. Se vocês anotem aí, depois assistam o vídeo, tá? Receber o reino é a festa de casamento, tá bem? Isso vocês vão ver lá em Apocalipse 21, quando a noiva é Jerusalém, não é a igreja noiva aqui em Apocalipse 21, 9 e 10, tá? Nós temos sempre aquele negócio de, falou de noiva é a igreja, nem sempre. No caso aqui, em Apocalipse 21, 9 e 10, a noiva é a nova Jerusalém. Então, quando foi dado o reino é a festa de casamento e a noiva desse casamento é Jerusalém. É isso que Jesus, no Apocalipse, verso 14, 13 e 14, está tendo, naquela foi-lhe dado domínio, graça e o reino. Os convidados somos nós, os santos, ok? Que vamos ir para Jerusalém. O bem-aventurado é aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Tá bem? Então, o que é o bem-aventurado? Nós somos felizes, porque vamos à ceia das bodas. As bodas é o casamento. A ceia é aquela festa após o casamento. E é aí que nós vamos ceiar com todos, com Cristo. Ok? Isso não temos dúvida. Tem uma mesa preparada para nós, que nós chegaremos e ceiaremos essas bodas. Ok? O verso 10, quando fala assentou-se o tribunal e se abriram o seu livro, está interligado com o verso 11 de Mateus. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais. E aí, como ele não trazia essas vestes, o que aconteceu? Foi tirado do meio da festa, foi tirado da festa. Agora, um ponto que nós necessitamos aqui, que vai ficar claro para vocês, tudo o que nós estudamos vai bater aqui agora. Traje na Bíblia, ou veste, denota justiça. O que essa pessoa está fazendo sem a veste nupcial aqui? Ele está com a justiça própria, e não com a justiça de Cristo. Estão vendo? Tudo que nós aprendemos durante a semana de oração se encaixa no juízo investigativo. Se nós estivermos com as nossas obras, nós não conseguiremos passar por esse juízo investigativo ileso. Agora, com as obras de Cristo, sim. Estão compreendendo? Por que essa pessoa não conseguiu? Sobre esse ponto, ela estava com, olha, as vestes próprias e não com as vestes de Cristo, não com as obras de Jesus, a justiça de Cristo. Então, a justiça de Cristo é a chave para nós vencermos, irmãos. Não é a nossa justiça. O grande conflito 482, segundo parágrafo, fala o seguinte: o que será a norma para nos julgar? A lei de Deus é a norma pela qual o caráter e a vida dos homens serão aferidos no juízo. Diz o sábio: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. Não é algumas obras, toda a obra. O apóstolo Tiago admoesta os seus irmãos: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Infelizmente, muitas pessoas dizem que a lei não presta para nada agora. Nós não estamos mais debaixo de lei nenhuma. Mas o que a Bíblia nos mostra? Tiago, Eclesiastes, vários outros textos, que isso não é verdade. Nós somos salvos pela graça, mas seremos julgados pelas obras. Ok? E é isso que Jesus está fazendo nesse exato momento no juízo investigativo, que é o juízo pré-advento, ou seja, o juízo antes da volta de Jesus. Mas, não sei se vocês sabiam, mas vão saber agora que nós temos alguns livros no céu. Ok?
Nós temos alguns livros lá no céu. Vamos entender um pouquinho sobre isso. O primeiro desses livros é o livro da vida, tá? O livro da vida é um livro maravilhoso. É o livro que todas as pessoas que professaram a Jesus estão escritos nesse livro. Aqui tem alguns textos sobre esse livro, tá? Depois vocês vejam novamente o vídeo, porque eu não vou poder ficar muito tempo parado aqui, porque temos muito conteúdo ainda. Mas depois vocês peguem no vídeo e anotem todos os textos. Mas aqui temos vários textos, nós vamos ver 3 deles, tá? E vamos avançando. Lucas 10, 19 e 20 mostra que ter esse nome no livro é uma bênção. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. Mas não vos alegreis por isso, de que o Espírito se sujeitem a vós, mas alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Os seus nomes estão escritos no céu. E isso é motivo do quê? De alegrar, tá bem? Então, ter os nossos nomes no céu, no livro da vida, é uma bênção, é uma alegria, bem? Outro ponto, que tem no livro da vida, é que todo aquele que não for encontrado escrito no livro da vida vai ser lançado aonde? No lago de fogo. Ou seja, só seremos salvos se estivermos com o nosso nome no livro da vida. Quem não tiver, infelizmente, não vai. E um outro ponto, que é o chave de hoje, em algumas versões vai estar pagarei, mas a versão mais correta é riscarei. E disse o Senhor a Moisés: aquele que pecou contra mim, este apagarei, ou melhor, riscarei do meu livro. Ou seja, você pode estar no livro, mas você pode ser riscado dele. Tá bem? Eu vou explicar para vocês isso com 2 pontos fáceis e vocês vão entender o processo que Jesus faz lá no céu. Mas antes de explicarmos isso, vamos falar sobre todos esses livros, tá bem? Livros do pecado, ou melhor, livro dos registros, tá bem? Tem o livro dos registros, eu coloco dos pecados, irmãos, para facilitar para vocês entenderem, tá? Mas tem um livro dos registros, que são registrados os pecados e também aonde nasceu, o que fez, tem alguns registros nossos lá, porque tudo vai ser levado em consideração na hora do juízo, tá bom? Uma pessoa que nasceu num bairro rico e uma pessoa que nasceu no bairro pobre serão julgadas de forma diferente, tá? Deus sabe e Deus sabe julgar justo, ok? Mas isso tudo será levado em consideração e isso está registrado no livro do registro, além dos pecados. Então, está registrado ali onde você nasceu, onde você morou, com quem, etc. E os pecados também são registrados, tá bem? Aí tem alguns textos falando sobre esse ponto, tá? Que vocês, no caso, têm os seus registros lá, Salmos 87, tá? Em Salmos 87 fala sobre aonde nasceu, tá? Tudo está registrado no livro. Jeremias, aqui eu vou dar alguns exemplos, tá? Jeremias 2:22 diz: porque ainda que te laves com salitre e tomes para ti muito sabão, contudo tua iniquidade está evidente perante mim, diz o Senhor Deus. Ok? As nossas iniquidades estão, por mais que a gente tente fazer o que for, as iniquidades estão lá. Isaías 65, verso 6: eis que isto é o escrito perante mim, e eu não ficarei calado, porém eu irei retribuirei em seu próprio seio. E quando está falando de Isaías aqui, o verso 7, o verso seguinte, está falando sobre o quê? Iniquidades. Vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais juntamente, diz o Senhor, os quais têm queimado incenso sobre o monte e blasfemado sobre as colinas. Portanto, eu retribuirei suas obras passadas em seu próprio seio. E aqui novamente repete. Quando há repetição, é que Deus quer passar essa mensagem, ok? Então, as nossas iniquidades não estão, Deus não está sem conhecê-las, tá bem? Todas as nossas iniquidades estão sendo
registradas. Seja em palavras, vocês vão ver textos aqui fortes da irmã White, mostrando para nós que uma palavra dita numa hora errada, uma ação descontrolada, tudo isso já é registrado e não tem como não ser mais. Então, nós temos que pensar muito antes de falar, muito antes de agir, porque depois que fez, irmão, seu pecado está registrado, ok? O anjo relator registra os pecados. Livro memorial. Aí nós temos o livro memorial. Esse livro, irmãos, é o das boas obras, tá bem? Aqui no caso, esse Salmos 87, na verdade, ele tinha que estar lá no livro dos registros, tá? E não aqui no livro memorial. Então, vocês não levem em consideração esse primeiro verso aqui e coloque ele no dos pecados e dos registros, tá bom? Esse 87, 4 a 6 é mostrando para vocês que até mesmo onde você nasce é levado em consideração no registro. Agora, o Salmo 56, Malaquias e Neemias é alguns dos versos que fala sobre as boas obras. Suas boas obras também estão sendo registradas. Em Neemias 13, 14, vocês podem ver aí que Neemias diz, deixa eu abrir aqui para vocês, Neemias 13, 14. Ele pede a Deus para que não deixe de registrar as suas obras. Lembra-te de mim, ó Deus meu, acerca disso, e não apague as boas obras que tenho feito para a casa do meu Deus e para os seus ofícios. Neemias 13, 14. Ou seja, Neemias sabia que as boas obras eram registradas e pediu isso para Deus. E aí, Malaquias 3,16, então aqueles que temeram ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um livro de lembranças foi escrito diante dele, para que os que temeram ao Senhor e para os que pensaram no seu nome. Então, se nós tememos o Senhor, se nós fazemos as coisas para as outras pessoas, as nossas boas obras estão sendo registradas no livro de lembranças ou memorial. Salmo 56, 8. Salmo 56, 8. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Malaquias 3,16, tá bom? Salmo 56, 8. Tu contas minhas perambulações, põe as minhas lágrimas no teu frasco. Não estão elas no teu livro? Isso aqui, mais um ponto. Que Deus está contando as minhas perambulações e minhas lágrimas de arrependimento estão no frasco, ou seja, estão no livro memorial. Quando nós nos arrependemos, também é uma boa obra. É uma obra que nós estamos acreditando que Deus está perdoando nossos pecados. Agora vamos fazer aqui, para vocês entenderem, agora vai vir vários textos da irmã White do capítulo 28 do Grande Conflito, falando sobre alguns pontos que é necessário para nós. Para vocês entenderem aqui, irmãos, vamos lá. Jesus está fazendo o juízo investigativo. Nesse momento, ele está com o livro da vida aberto. Nele estão os nomes de todas as pessoas que já professaram o nome ou que professam o nome. Tá bem? E aí, as pessoas vão sendo visto o nome dessas pessoas e Deus vai fazer um processo. Tá bem? Deus que eu falo aqui no caso, Jesus. E aí, o que acontece? Vamos lá. Jesus está com o livro da vida aberto. E aí, vamos supor que o nome de Judas está lá. Porque não sabemos se os mortos já terminaram e já estão no vivo ou não. Isso não vamos saber, não temos nada quanto a isso. Mas o ponto é que os mortos serão julgados primeiro nesse juízo e depois os vivos, e assim Jesus finaliza o juízo investigativo e volta. Então, vamos supor que Judas esteja nesse exato momento sendo julgado no juízo investigativo. Ele professou o nome de Cristo, ele foi um dos discípulos, então ele está no livro da vida. Tá? Nesse momento, o que vai acontecer? Jesus vai... Irmãos, cuidado com os mics. Cuidado com os mics, irmãos. Então, ó, Jesus está aqui com o livro da vida. Judas. Vamos abrir o livro dos registros. Tá? Lá no livro dos registros vai ter onde ele nasceu, tal, várias informações dele.
E se ele não tiver confessado os pecados, vai ter os pecados dele lá. Se tiver, por exemplo, de Judas, nós sabemos que, infelizmente, de fato, ele se perdeu porque ele não se arrependeu. Então, vai ter o pecado de Judas, e não só o último, mas voltam-se todos. Enquanto nós se arrependemos, irmãos, os nossos pecados estão sendo apagados desse livro. Só que eles só serão jogados na profundeza do abismo, como o Salmos diz e outros versos também, quando finalizar o juízo. Por quê? Se você cometeu o pecado, não, você não vai pagar só por aquele pecado que você cometeu, os outros estão apagados. Não, todos os outros voltam. E você será, no caso, queimado no dia do juízo final dos ímpios por todos os pecados que cometeu a vida inteira. Não só por aquele último que fez você se perder. Porque um pecado não confessado não entra no céu. Pecado e céu não tem como. Nós teremos que entrar lá sem nenhum pecado. Ok? Pecado e céu, isso é o beabá. Não dá, né, não teríamos nem motivo, nem lógica a gente passar esse mundo todo aqui almejando um céu para a gente chegar lá no céu pecando. Não existe isso. Senão não tem lógica nenhuma a gente estar aqui nesse mundo. Ok? Então pecado e céu não dá. Um lugar não tem como ficar no outro. Então o que é o propósito? Nós se arrependemos dos nossos pecados e esses pecados, olha, eles são eliminados ali no livro. Tá bem? Depois que o irmão cometeu alguma coisa, volta a todos. E aí você precisa se arrepender desse pecado para que ele não apareça no momento do julgamento. Ok? E aí Jesus vai interligando isso. Quando ele abriu o livro dos pecados de Judas, infelizmente estava lá todos os pecados de Judas. Por quê? Porque ele não se arrependeu. Jesus nem abre o livro memorial. Ok? Ele risca o livro do nome de Judas do livro e Judas não será salvo. Agora vamos para alguém que foi salvo. Daniel. Daniel, então, é pecador? É pecador, todos pecaram. Só que Daniel confessou os pecados dele e chegou a viver o que nós aprendemos na semana de oração. Uma vida de justiça de Cristo nele. Fazendo com isso, ó, tá o livro da vida. Jesus, Daniel. Abre o livro dos registros. Abriu o livro dos registros. Daniel nasceu aqui, nasceu lá em Israel, foi levado cativo para a Babilônia, com tal idade, etc. Pecados? Nenhum. Por quê? Confessou. Confessou todos, então foram aqui desse livro apagados. E esse aqui ainda não foi jogado na profundeza do mar, porque vai que Daniel tivesse, vamos dizer que está por vivo agora. Podia acontecer alguma coisa. Logicamente, Jesus sabe. Então ele já vai saber julgar. Isso aqui, não, Daniel foi selado. Selou. Abre o livro das boas obras, abre o livro do memorial. Vai ter todas as obras de Daniel lá. Todas, da vida toda de Daniel lá. Por quê, irmãos? Nós não teremos tudo igual no céu. Pessoas que pecaram mais aqui nesse mundo terão menos coisas lá no céu, tá? Isso aí tem parábola que mostra isso, tá? A parábola que mostra aquelas pessoas que chegaram depois, aquelas pessoas que, esse daqui tem mais coisa, esse tem menos. Nós temos o Espírito de Profecia que nos mostra isso, tá? Não vai ser, chegou no céu é o que importa. Nós temos que tomar cuidado contra isso. Um exemplo básico aqui. Vamos supor que lá no céu, que nós teremos cargos lá. Nós vamos trabalhar no céu, vamos ter tudo lá no céu. Então, vamos supor que nós cheguemos lá no céu. O Roberto matou, fez um monte de coisa, foi no bico do corvo. No último momento, o Roberto se salvou. E aí tem uma pessoa que passou a vida toda lutando contra os seus pecados, não fez coisas barbáries, foi indo, lutou. É justo chegar os dois no céu e ter o mesmo cargo? Obviamente que não. E Deus é um Deus de justiça. Então, isso é bom para que nós tenhamos a reflexão na nossa cabeça de estarmos lutando desde já. Não, na última hora eu me salvo e eu vou me empurrando com a barriga e vou entrar na brecha da porta. Você pode entrar e no céu é muito maravilhoso, mas você não terá tantas bênçãos assim
quanto outras pessoas que talvez lutaram mais do que você, ok? Isso tem parábolas que diz na própria Bíblia e também nós temos no Espírito de Profecia, tá bem? Então, quanto menos nós pecarmos, melhor para nós, tanto para as bênçãos, quanto também para quem queimar, tá? Porque os ímpios vão queimar até a quantidade de pecados que cometeram. Então, quanto menos eles pecarem, até para serem exterminados no dia do juízo final, do juízo que depois do milenar, será bom para os ímpios também. Então, seja para ser ímpio, seja para ser justo, nos abster de pecados é bom, ok? Então, vai abrir o livro dos memorial, a Daniel cheio de coisas boas lá, ok? E vice-versa, tá? Os livros, se a pessoa está com os pecados, o memorial é apagado, as boas obras somem, e vice-versa, ok? Vamos ver isso em alguns textos da irmã White. Eu tentei explicar de um jeito fácil para vocês entenderem. Vamos agora ver isso nas citações. Primeira citação aí, 484, segundo parágrafo. Jesus não lhes justifica os pecados, mas apresenta seu arrependimento e fé, reclamando o perdão para eles. Ergue as mãos, isso é uma dádiva, viu, irmãos? Por que Jesus ficou com as feridas na mão? Tá aí a explicação. Ergue as mãos. Mais uma vez os mix aí. Ergue as mãos perante o Pai e os santos anjos, dizendo: conheço-os pelos nomes. Gravei-os na palma de minha mão. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Vocês estão vendo a bênção? E o acusador de seu povo declara: o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. E não é este um tição tirado do fogo? Zacarias 3:2. Cristo vestirá seus fiéis com a sua própria justiça. Olha que importante, irmão. Vai entrar o Roberto com a justiça do Roberto lá? Cristo vestirá seus fiéis com sua própria justiça, para que os possa apresentar a seu Pai. Não entraremos na presença de Deus, não entraremos no Santíssimo com as nossas obras. Como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5, 27. Seus nomes permanecem registrados no livro da vida, e está escrito com relação a eles: comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Essas vestes brancas é a justiça de Cristo. Nunca esqueçam isso. Vamos para o próximo. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, vamos lá, é passado em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecado que permanece no livro de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro do quê? Da vida. E o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. O Senhor declarou a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. E diz o profeta Ezequiel: desviando-se do justo, da sua justiça, cometendo iniquidade de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Ou seja, pecado elimina as boas obras. Boas obras elimina os pecados. Ok? Vamos avançar. Opa. A obra do juiz investigativo e de extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor. Visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo, em que seu caso deve ser investigado. É impossível, ok? Que os nossos pecados estejam apagados antes de Jesus concluir esse juízo, tá bem? Quão solene é esta consideração, dia após dia que passa para a eternidade, traz a sua enorme porção de relatos para os livros do céu. Olha aqui, irmãos, palavras uma vez faladas, ações uma vez praticadas, nunca mais se podem retirar. Os anjos têm registrado tanto as boas como as más.
Nem o mais poderoso guerreiro pode revogar as relações dos acontecimentos de um único dia sequer. Nossos atos, palavras e mesmo nossos intuitos mais secretos, tudo tem o seu peso ao decidir-se nosso destino, para a felicidade ou para a desdita. Ainda que esquecidos por nós, darão o seu testemunho para justificar ou condenar. Então, mesmo que nós esqueçamos a boa obra que fizemos ou o pecado, lá no céu não se esquece. Então temos que pensar muito, ok? Esses últimos textos, irmãos, eu quero que você reflita, tá? Primeiro, pensar antes de falar, pensar antes de agir, porque depois de feito, você pode pedir desculpa aqui para a pessoa, mas se você não confessar isso, de fato, se arrepender, do céu vai ficar registrado até o dia final. Se você pudesse correr o véu que separa o mundo visível do invisível, e os filhos dos homens contemplassem um anjo registrando toda a palavra e ação, que eles deverão novamente encontrar no juízo, quantas palavras que diariamente se proferem ficariam sem ser faladas e quantas ações sem ser praticadas. Porque às vezes, irmão, a gente fica com aquela ideia de que, ninguém tá vendo, não. Irmão, se nós soubéssemos que toda palavra e ação, toda, nós começaríamos a pensar melhor. Se nós entendêssemos de fato o que é um juízo que está acontecendo no céu. Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo ora se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve ninguém sabe quão breve passará ela aos casos dos vivos, porque primeiro os mortos, depois vai chegar os vivos. Na angústia presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda alma atender à admoestação do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Não sabemos. E é por isso que temos que estar policiando nossa boca, nossos atos, ações, para não cairmos fora do céu. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo de graça finalizado pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Ok? Então, o tempo de graça finaliza pouco antes de Jesus aparecer no céu. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o encerrou ali e excluiu os ímpios. Mas durante 7 dias, o povo, não sabendo que seu destino se achava determinado, continuou em sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim diz o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem. E aqui é interessante. Vocês acham que a porta aberta da arca de Noé foi só... Deus fechou 7 dias. Não tem nada de nada nele. Lógico que tem. Jesus vai demorar 7 dias para vir. Então, nós vemos aqui a interligação. Jesus vem em 7 dias. A viagem do céu para cá e daqui para o céu é 7 dias. Porta da arca, 7 dias fechada. Ok? A Bíblia é incrível, tá? Não tem nada ali de ponta solta. Tá tudo fechadinho, bonitinho. A gente tem que dar uma cavada, ok? Até nisso, até nos dias da porta fechada lá, porque a porta da graça fechou. Os ímpios já estavam decididos, e os justos também. Noé e sua família justo, ímpios lá fora. Acabou, porta da graça fechou. Ninguém mais entrava na arca, ninguém mais saía. Só que ela ficou 7 dias esperando a chuva cair. Assim será aqui. Nós já saberemos que estamos salvos e as pessoas vão continuar, os ímpios, fazendo todas as barbaridades. Nem aí que Jesus está voltando. Ok? E aí Jesus vai aparecer exatamente quando o dilúvio caiu, Jesus aparece. É uma sincronia perfeita a Bíblia, irmãos. E a última de hoje, e é o que eu quero que vocês pensem. Belsazar foi achado em falta.
E ele se perdeu naquela noite porque ele morreu sem pedir o perdão. Se o seu juízo estivesse sendo feito agora, você estaria sendo achado em falta quando foi pesado na balança? E é essa pergunta que eu deixo para cada um de nós refletirmos hoje. Como será que seria se o nosso nome estivesse passando agora no juízo investigativo? E leve isso todos os dias, irmãos. Leve essa pergunta. Leve Daniel 5:27 com você. Porque nós vamos ser pesados nesse juízo. E se nós formos achados em falta, infelizmente, ficaremos para o fogo eterno. Então que Deus nos ajude a entendermos melhor esse juízo. Vão no canal do Thiago Helker, vejam o vídeo da lição dele, é 1h20 de vídeo. Vocês vão ver minuciosamente muitos pontos do que nós falamos aqui, até porque nós não temos tanto tempo assim. Mas vão atrás de entender o juízo, seja o investigativo, que é o pré-advento, seja o milenar, que é no milênio, seja o executivo, que é após o milênio. A lição da escola sabatina caiu como uma luva. Se vocês perceberam, parece que o mês todo, na hora que nós ia falar algum tema, a lição falava do tema. Olha como Deus é maravilhoso. E eu espero que vocês tenham compreendido um pouco do que é esse juízo, do que está sendo feito, e que nós precisamos não estar em falta com o nosso Senhor, ok? Que Deus abençoe a todos vocês, e nós finalizamos esse tema por hoje. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos, então, ter 2 orações. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos orar. Quem é a pessoa que gostaria de fazer uma oração? Pode levantar a mãozinha aqui. Cida, muito obrigada. E o irmão Paulo. Então, teremos 2 orações. A irmã Cida vai fazer a primeira, o irmão Paulo, e depois, então, teremos o louvor, a oração cantada. Aqueles que puderem, dobrem os seus joelhos e vamos, mais uma vez, falar com o nosso Deus. Amém. Senhor nosso Deus, Pai eterno, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma manhã. O Senhor tem nos despertado, Senhor, para estarmos aqui louvando e engrandecendo o teu santo nome. Obrigado por o Senhor nos colocar mais uma vez, como diz a nossa irmã, assentado nesse banquinho dessa escola maravilhosa, a qual o professor é o Senhor. E obrigado por ter colocado nosso irmão para estar passando para nós essa mensagem. Espírito Santo, nessa manhã nós queremos suplicar ao Senhor que nos ajude, Pai, que traza na nossa memória aqueles pecados que nós não lembramos, para que nós possamos assim confessar, Pai. E eu peço, Senhor, que não só a nós, mas os nossos familiares, que o Senhor vai de encontro às nossas famílias e coloque no coração deles o desejo, a necessidade, a sensibilidade de entregar aí, Senhor Jesus, a vida deles nas mãos do Senhor. E principalmente, Senhor, o desejo de querer ouvir a voz do Senhor. Porque essas coisas, Espírito Santo, é só o Senhor que pode fazer por nós. Tanto querer como afetuar. E nessa manhã, eu quero entregar cada família representada aqui nessa sala. Que o Senhor visite cada família, cada membro, Senhor, da família. E que o Senhor faça essa transformação, Espírito Santo. E coloque na mente para que eles possam, assim, lembrar daquilo que eles fizeram que entristeceram o Senhor, para que assim possam confessar. Eu entrego aqui também, Senhor Jesus, a nossa vida espiritual. Pai querido, não nos deixe, Senhor, fazer com que nós esqueçamos de alguns pecados, mas que o Senhor nos ajude, nos faça lembrar
para que assim possamos confessar, porque nós queremos subir com o Senhor. Amém. Esteja conosco, é o que nós te pedimos, te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Santíssimo Pai, misericordioso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que a tua vontade, a realidade das nossas vidas, nos venham à luz. Tudo que foi escondido, que esquecemos, que ignoramos, tudo isso nos seja revelado incessantemente a cada dia, para que cada um de nós possa fazer uma revisão verdadeira de nossas existências. Assim como pedimos por nós que estudamos, nós te suplicamos que atue na vida de todos os nossos familiares, que nos ensine a tratar deste assunto com eles com profundo amor, com inteligência e com advertência. E que, ao mesmo tempo, que nos dirijamos assim a outras pessoas, não nos esqueçamos de nós mesmos. Senhor, muitas e muitas vezes temos sido ignorantes, impróprios, errados e pecadores. Como precisamos aprender tanto, relembrar e te pedir perdão. Se nós não lembrarmos, aceita a nossa súplica. Senhor, aceita a nossa súplica. Senhor, doravante, deixa-nos ser alerta, perceptivo, cada um de nós, tanto para nós mesmos, quanto para nossos queridos, amigos e outras pessoas, que nós possamos também ajudá-los a divertir com carinho, mas com firmeza. Senhor, ensina-nos na tua igreja a darmos esse tipo de testemunho e faz de nós um instrumento do teu amor cada dia, purificando-nos pela atenção, pelo arrependimento e pelo pedido de remissão sincero e verdadeiro. Senhor, prepara-nos cada dia. Santo Espírito, anuncia tudo o que precisamos lembrar para te honrar verdadeiramente. Ensina-nos a ser alertas no cotidiano, cada dia, cada situação. Que a mais simples ação nossa seja uma ação de amor. Sim, as mais simples. Assim nós te pedimos, nós te agradecemos e nós colocamos toda a nossa esperança e convicção na tua santa mão, ó Divino Espírito, para que sejamos de fato seguidores de Cristo em nossas vidas. Amém. Se nós a te confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado
Que maravilha desse amor, pois bem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Amém. Este é o momento em que nós abrimos para as considerações. Aquelas pessoas que quiserem compartilhar, fazer alguma pergunta, ou compartilhar o que o Espírito Santo falou ao seu coração, este é o momento. Enquanto alguém se manifesta, eu gostaria de pedir ao irmão Roberto, quando você falou, irmão, que lá no céu vai ter essas diferenças de pessoas que cometeram muitos pecados, se arrependeram no último momento e foram para o céu, que vai ter essa diferença. Aí você falou que tem parábolas que falam sobre isso e passagem. Eu gostaria que você falasse alguma parábola que fala sobre isso para eu anotar, por favor. Tá ok, irmã. Eu vou dar só pegar aqui para vocês. Pode passar para a dona Cida aí que eu já te mando aí. Tá ok. Cida, você... E também alguma passagem bíblica que você tiver, que você puder passar, eu agradeço, viu? Irmã Cida, querida, seja bem-vinda. É um prazer ter você conosco. Bom dia para todos. Oi, irmão Roberto, eu gostaria de que você me explicasse a respeito, são duas perguntas. A respeito, eu não consegui entender essa passagem quando Josué, né, naquele episódio que Deus fala assim com Satanás, né? Não é esse um tição tirado do fogo? Eu nunca consegui entender. Teria como você me explicar o que significa isso? Esse tição que foi tirado do fogo? Deixa eu só dar uma olhadinha também. Josué, que é Zacarias. Então, aqui a gente falou sobre esse capítulo, certo? Quando nós falamos sobre os trajes, né? Sobre as vestes. Eu teria até que pegar o comentário bíblico, mas ó, eu vou pegar o comentário bíblico só para ter mais claro o que eu vou falar para a senhora, tá? Se alguém quiser continuar na fala Então, aí... deixa eu fazer a próxima aqui. Tá. Deixa eu pegar aqui. Eu me lembrei quando você falou aí sobre os pecados não confessados, e eu achei interessante, talvez, né, alguns irmãos nem sabiam. Então, segunda-feira, no pequeno grupo, eu falei justamente sobre isso. E uma questão interessante é que isso é tão real que eu me lembro, é um testemunho que eu vou contar aqui, eu já contei aqui na sala, que quando eu perdi minha mãe, eu tinha 7 anos, é rapidinho. E nisso eu fiquei uns tempos com a tia minha morando. E eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, uma tia dessa minha, ela me deu um beliscão, mas pensa naquele beliscão que doeu até a alma. E eu fiquei muitos anos com esse ressentimento no meu coração, com aquela ira, com aquela raiva dessa irmã, dessa tia minha. E depois de muito tempo, né, que eu vim para a igreja, eu falei assim, não, eu já perdoei.
né? E aquele trem, aquela ilusão, aquela coisa, apagou essa tia minha da minha mente. Mas nós tivemos uma vez um estudo no sábado à tarde, até com a Iaponira, e a Ponira conheceu minha família, né, alguns membros da minha família, inclusive essa tia minha, ela trabalhou na casa da avó da Iaponira. Era uma casa muito grande, então era, né, muito almoço, os finais de semana. E, inclusive, aí a Iaponira foi e postou a foto dessa irmã, dessa tia minha. Ô, irmãos, eu confesso para vocês que quando eu vi essa tia minha, irmão Roberto, mas fluiu de dentro de mim uma chama de tanta ira. Olha há quantos anos esse pecado estava lá no fundinho, né? Aquela ira. Que, gente, se eu morresse, como você falou, né? Que o pecado não vai entrar lá. Se eu não confessasse esse pecado, eu poderia morrer e isso me fazer perder. Então, no momento que você falou sobre o pecado escondido aí, que a gente tem que confessar, eu cheguei, estremeci e logo veio esse acontecimento. E eu confesso para vocês que nesse dia eu chorei quando eu vi o retrato da minha tia. Mas a ira foi tão grande que eu pedi, meu Deus, tem misericórdia de mim. E eu ajoelhei ali e pedi perdão, Senhor, né? Me perdoa. E é naquele momento, mesmo sem ver ela, eu consegui perdoar. E a partir desse momento, foi um alívio dentro de mim. A questão é, olha para vocês verem, há quantos anos eu estava com esse pecado. Eu acho que ele remoeu tanto lá dentro que chegou um tempo que eu nem sentia mais, né? Então, é muito importante. Então, desde essa época, que eu passei a pedir o Espírito Santo para ir no fundo do meu coração e revelar todos aqueles pecados cometidos que eu não consigo lembrar, que não vem à mente, né? Então, é esse testemunho, né, que eu queria passar para os irmãos, porque foi uma coisa real, aconteceu comigo. E eu, desde então, eu peço a Deus que revele para mim todos os pecados que eu não consigo lembrar, né? Então, é essa questão que eu queria deixar para os irmãos. E hoje, se eu encontrar com ela, com certeza a minha visão vai ser outra, né? Já esqueci, né, o beliscão, e eu tomei pavor, né, de negócio de beliscar. Tem pais que gostam de beliscar filhos, né, criança. Então, eu tomei pavor disso. Então, essa é a minha consideração. Então, irmã, aqui, sobre o ponto que a senhora falou, vamos lá para deixar compreendido aí. Primeiro ponto, aqui, a fala do capítulo 3 está falando sobre o cativeiro que houve. Quando foi o cativeiro, foi queimado muitas coisas. Tá? E aqui diz o seguinte, quando fala o Senhor te repreende, obviamente ali está Cristo e Satanás, novamente, o anjo do Senhor no Antigo Testamento, no caso, Cristo, né? Ele está contra o adversário, que é Satanás, na palavra hebraica é Ha-Satã, que é o adversário. E ele fala que o Senhor te repreende. E aí, quando ele fala na palavra tição, essa palavra tição em hebraico é ut, que é um tronco ou um toco. E qual é a referência para isso aqui? Como o ardente fogo do cativeiro teria consumido o povo todo se Deus não tivesse tocado o coração dos reis pagãos? Então, aqui para a senhora compreender. Por isso que é bom o contexto, viu? Nós entendemos o contexto do porquê foi falado isso. Depois nós levamos para a nossa vida espiritual, mas primeiro nós temos que entender o contexto. O contexto, então, Deus está falando aqui para Zacarias, essa visão para Zacarias, nós já vimos a partir do verso 3 sobre as vestes sujas, que são as nossas vestes, nós temos que trocar pelas vestes de Cristo e a justiça dele, correto? Antes de falar isso, ele está falando, se eu não tivesse dado um jeito ali de os pagãos não destruírem todo Jerusalém, o povo todo teria perecido. Só que o que acontece com nós? A mesma coisa. Se nós não tivéssemos do lado nosso Deus, nós também já teríamos todos perecidos aqui. Nós não teríamos salvação.
nós só seremos salvos porque aí ele vem com a passagem do verso 3 em diante. Não pelas suas obras, mas pelas obras de Cristo. E aí ele explica a parábola, no caso de Josué, que ele foi com as obras dele, ele eliminou os pecados, Jesus passou a sua veste, né? Deu a sua veste da justiça para ele, e agora ele ministra no santuário, ok? Então, a interligação aí, para ficar mais fácil para a senhora, é que se não fosse Deus, todos nós também teríamos esse tição. Só que Deus pode nos tirar do fogo, esse tição do fogo. Então, quando nós estamos nos salvando, é porque Deus tirou nós do fogo. Porque nós estamos condenados ao fogo, somos pecadores, correto? Como nós somos pecadores, nós estamos condenados à morte. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Só que Jesus morreu por nós e quando nós confessamos os nossos pecados, esse tição é tirado do fogo. Não sei se que a senhora conseguiu agora meio que dar uma compreendida no texto. Então, quando nós somos tirados, quando nós confessamos nossos pecados, quando nós estamos livres disso, a nossa sentença não é mais a morte, porque Cristo morreu ela por nós. Então, nós pegamos essa vida extra que Cristo deixou, porque ele não pecou. Então, ele tinha que viver. Como ele morreu, ficou uma vida extra. E é essa vida extra que nós pegaremos para adentrar no reino dos céus. Então, só quem nos pode tirar da morte, tirar esse tição, é Jesus, é Deus. Ok? Então, quando ele fala, por acaso não é o verso aqui não é este um tição tirado do fogo? Ou seja, o Roberto confessou seus pecados. Que o Senhor te repreenda, Satanás, porque ele é esse tição que eu tirei do fogo. Acho que assim vai ficar mais fácil para a senhora entender o texto. Nós somos esse tição e só podemos sair do fogo se nós nos entregarmos de fato e Deus nos tirar de lá. Acho que assim ficou mais fácil. Ah, entendi. Obrigada, irmão Roberto. Ficou mais claro ainda quando você falou aí, né, essa última fala sua aí. Muito obrigada. Agora eu entendi. Obrigada. Amém, amém. Irmão Márcio? Pode ir falando aí, irmã, que eu estou procurando aqui. O irmão Márcio agora... Bom dia, irmão dia. Márcio. Seja bem-vindo. Graça e paz a todos. Ontem eu estava assistindo Na Mira da Verdade. Eu achei interessante com que um dos integrantes lá da Mira da Verdade falou que quando a pessoa chega a cometer um pecado tão grande, a ponto de subir no 10º andar de um prédio, quando ele pula e antes dele chegar ao solo, ele pede perdão, o que acontece? Deus perdoa na hora, mas a lei da gravidade não. Eu achei de muita profundidade essa teologia dele e queria trazer para o estudo de hoje, né, para a gente refletir a respeito, né? É isso que eu queria dizer. Amém, amém. Tem outra. O irmão Paulo também está com a mãozinha levantada. Irmão Paulo, seja bem-vindo, pode falar. Irmão, obrigada, viu, irmão Márcio? Eu gostaria de apresentar, quero apresentar o que eu ouvi uma vez num esclarecimento muito grande sobre, no caso, quando nós pecamos para qualquer pessoa em particular, né? É o seguinte: primeiro a gente precisa reconhecer que se errou e se pecou. É a primeira coisa, esse reconhecimento. A segunda medida é que nós precisamos nos arrepender, e é um assunto consigo mesmo. A terceira medida é ir pedir perdão a essa pessoa, excusar-se realmente do erro, explicar o seu erro e pedir perdão à pessoa. E a quarta, que é a condição, é reparar o perdão.
Quer dizer, ela recebeu um perdão, mas ela vai reparar ainda. Essa reparação pode ser de múltiplas maneiras. Pode ser, por exemplo, confessando de público que cometeu esse pecado, se ele agrediu a pessoa, humilhou ou acusou falsamente, dizendo foi falso, foi um erro meu. Essas 4 etapas, elas são muito importantes. Estou falando da nossa posição pessoal para com o outro. Lamentavelmente, quando se recebe um pecado, por exemplo, por um ato de injustiça do outro, eu costumo sempre dizer isso para mim, e isso tem sido forte, é não comprar o pecado do outro para a gente, na forma de mágoa, na forma de ira, na forma de desejo de vingança, porque é um desgaste emocional, é um desgaste orgânico muito grande. E pedir ao Espírito Santo que nos dê essa inteligência e essa leveza para não comprar as consequências de um pecado que um tenha cometido contra a gente. Não é um assunto tão fácil, mas pedir ao Espírito Santo que nós tenhamos a leveza de deixar passar isso. E só tem uma maneira, é perdoando. Quem perdoa é quem se liberta rapidamente dos pesos. Então, aprender a perdoar é fundamental na nossa libertação. É muito, e não precisa o outro nos pedir perdão, é saber a perdão. E outra coisa importantíssima, as leis de Deus, sendo o decálogo aquela visão macro, mas tem muitas leis, mas muitas leis que são inexoráveis. Como citou o irmão, se a força da gravidade está agindo, ela não vai ser interrompida. Não tem condições. Ou seja, a relação de causa e efeito nunca é interrompida, a não ser que haja milagre. De outra forma, nós estamos todos sob a lei de causa e efeito, seja sobre nossas pessoas, sobre as outras pessoas. Também eu orei e pedi de todo o coração, e reitero isso para todas as pessoas aqui. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos lembre os nossos erros, equívocos, pecadinhos, como muitos dizem assim, isso foi um pecadinho. Não vamos subestimar os nossos erros na vida. Eu acho que essa oração deve ser uma oração de todo dia. E não é uma oração específica. É no ato comum da vida. Uma lembrança. Lembrou? Coloca já junto de Cristo. É um estado de prontidão da nossa existência. Eu desejo a todos, a todas, esse estado de prontidão, em que a gente percebe e entrega a Jesus. Percebe e entrega a Jesus. Obrigado. Amém. Muito obrigada, irmão. Muito obrigada pela sua contribuição. Irmão Márcio? Eu gostaria de perguntar ao irmão Roberto Castilho se ele pode enviar para a gente pelo zap aí do grupo, né? Não sei se é vídeo ou se é livro do Tiago Welter. Você pode estar enviando para a gente aí, para a gente poder estar meditando e analisando aí esse conteúdo aí. Eu acredito que é de grande importância para a gente estar, né, edificando a nossa vida. É Irmão, você possível, está Rodrigo? falando
Você está falando do vídeo que ele postou ontem, falando sobre o juiz investigativo? Isso. Não, eu falo do Tiago Welter. Eu postei ontem, irmão Márcio. Ah, postou ontem. Tem um que, eu postei um agora, tá? Que é o Certo, de hoje, certo. vocês estão ao vivo. Aí tem a dona Ruth falou maravilha. Em cima do dela tem dois vídeos. Uma playlist, que é aquelas dos 6 vídeos de 1h30, para você entender o de ontem. E o de Certo. hoje é o vídeo abaixo. Eu vou dar um joinha aqui, e aí vai aparecer para você aí. Tá ok. Muito obrigado, querido. Deus É só os abençoe em nome dois de links Jesus. aí. Clicar nos 2 links e cair em cima. Beleza, tá combinado. Muito obrigado. Meus queridos, não havendo aqui nenhuma mão mais estendida, nós vamos, então, orar e finalizar o nosso momento tão importante, agradecidos a Deus pela mensagem que Ele enviou para nós, a mensagem que Ele enviou para nós nesta manhã. Nós vamos pedir, o irmão Paulo, você pode fazer a oração? Sim, posso fazer oração. Eu quero fazer uma oração de gratidão. Amém. Amantíssimo Deus, tão desejado, tão querido, nós te louvamos e te somos gratos. Senhor, nós reconhecemos que tudo que estudamos, alguns revemos, outros como uma novidade, seja para nós um estímulo, um fundamento de esperança, de confiança. Não deixe nenhum vestígio de medo diante de nós, porque o medo é inimigo do nosso crescimento espiritual. Mas transforma tudo em nossas almas, em nossas mentes, em nosso espírito, em esperança, em confiança, em convicção. Por isso nós te somos gratos, ó Deus. Nós te somos muito gratos por tudo que estamos estudando, por todo o testemunho, toda a inspiração, porque tu atendes e fazes do teu servo Roberto um instrumento do teu amor. Como é bom isso, ó nosso Deus! Como é bom! Como é bom partilharmos uns com os outros! Como é bom cada um ter a liberdade de falar o que sente, de fatos vividos, porque este falar já é parte de uma remissão, já é parte de reconhecimento, de entendimento. Só podemos ser plenamente gratos ao teu grande amor, ao teu cuidar das nossas vidas. Nós queremos nos entregar cada dia a ti. Dá-nos essa disposição de perceber, de compreender, de saber agir, de saber se corrigir. E que o livro memorial nosso seja realmente um livro de testemunho verdadeiro, e nós possamos estar no grande dia na tua boda com todas as pessoas que te procuraram, te amaram e te buscaram com sinceridade. Em nome do Senhor Jesus, na presença do Santo Espírito, na gratidão total ao Pai Celeste. Amém. Amém. Amém.
livros, qual há de ser a decisão? Quem haverá de subsistir? Qual há de ser a decisão? Vai ser perdido o nosso caso, ou alcançamos o perdão. Até amanhã, pessoal. A todos um bom dia, muita Deus paz, abençoe. muita confiança. Amém, amém. Muito obrigada, irmão Roberto. Muito obrigada a cada família aqui representada. Deus abençoe. Dê um dia abençoado a cada um e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Que Deus nos acompanhe sempre.